Certo. A extração... Desculpa, minha voz está falhando um pouco. A extração sólido-líquido, como vocês já devem ter certa noção, ela é muito usada principalmente quando eu tenho uma matriz que contém os meus produtos de interesse e eu quero extraí-los para serem usados em química medicinal, em fitoquímica, enfim. Então, a ideia é usar um solvente para tirar de uma matriz sólida esse material a ser extraído. Depois eu concentro esse extrato, retiro o solvente e fico com uma mistura de compostos que eu quero trabalhar daí para frente, certo? Eu cito aqui duas das formas de extração, que é as que a gente vai ver na prática de hoje, mas existem várias outras, né? Essas aqui são duas muito usadas, mas existem várias outras formas de extração, certo? Então a gente vai ver hoje a extração por arrasto a vapor e a extração por maceração. A extração por arrasto a vapor ela é empregada em substâncias que são voláteis ou volatilizáveis, e principalmente naquelas que se decompõem próximo ao seu ponto de ebulição. Então eu consigo usar uma temperatura menor do que o ponto de ebulição daquela determinada substância, e ela vai ser arrastada junto com o vapor de água para ser coletada num frasco à parte, certo? Esse método de extração, ele depende da lei das pressões parciais de Dalton. Então, a pressão de um determinado vapor vai ser decorrente da soma das pressões parciais das moléculas que compõem aquele vapor. Então, a partir desse princípio que a gente consegue fazer a extração de compostos apolares, por exemplo, usando água. Então, apesar da água ser um solvente polar, numa extração por arrasto a vapor, eu consigo extrair compostos que sejam polares e apolares. Isso vai depender muito mais da temperatura de ebulição e do ponto e da pressão de vapor do que da polaridade em si. Aí aqui a gente tem uma explicaçãozinha, depois vocês dêem uma olhada. E a destilação, a extração por arrasto a vapor, ela se baseia, aqui tem um exemplo de um tipo de extrator, mas basicamente ela é baseada no uso da temperatura e de um solvente. Normalmente a gente faz isso em água. A gente coloca o material a ser extraído em contato com a água, usa uma manta ou uma placa de aquecimento ou um banho de óleo, vai aquecer essa mistura, a água vai evaporar e vai arrastar consigo os compostos presentes naquela minha matriz. Esse tipo de extração é muito usado para obtenção de óleos essenciais, para extração de material de folhas, de flores, materiais que são facilmente volatilizáveis, certo? Então, a água ela vai evaporar, levar consigo os compostos a serem extraídos. Eu vou colocar um condensador com água corrente ou com um sistema de refrigeração. O vapor aqui formado vai entrar em contato com a superfície mais fria, vai condensar e vai ser coletado num frasco aqui à parte, certo? Então, ela é um método muito útil para a extração de compostos voláteis. Aqueles que não vão passar para o estado de vapor, a gente não vai extrair, vai continuar na fração aquosa aqui embaixo, certo? Por isso que é tão usado para a preparação de óleos essenciais. O segundo método é um método mais simples, a extração por maceração, e ela é uma extração mais bruta, é uma extração onde não há predileção por um tipo ou outro de produto químico, certo? Ele não vai discriminar entre temperatura de ebulição, pressão de vapor, enfim. Ele vai extrair, de forma geral, a grande maioria dos compostos presentes ali nessa matriz, certo? Então, a partir da maceração de um material vegetal, por exemplo, eu vou colocar o material a ser extraído em contato com o solvente,
Ele pode ser feito a temperatura ambiente ou com aquecimento, é muito comum fazer a temperatura ambiente. E esse processo de extração, uma das desvantagens dele é que ele é demorado. Né? Pode demorar horas ou até dias para que a extração se complete. Como o material a ser extraído ele acaba saturando o solvente, para aumentar a eficiência de extração, eu troco o solvente depois de algum tempo. Então, se eu fizer a extração, por exemplo, com o etanol, eu deixo o material em contato com o etanol por algumas horas ou por um dia, retiro aquele etanol contendo o meu material extraído, coloco um etanol limpo, faço uma nova extração, repito isso mais uma vez, depois junto as frações, concentro, tiro o etanol e fico com o meu extrato bruto. Então é bem simples. Você pega o material vegetal, coloca num recipiente, no Erlenmeyer, por exemplo, em contato com o solvente, deixa por determinado tempo, com agitação ocasional, depois filtra e eu vou ter o meu extrato aqui no solvente que eu usei. Depois é só concentrar, retirar o solvente e eu tenho o meu extrato. O material para maceração, a vidraria para maceração é extremamente simples. Eu vou usar um Erlenmeyer e depois um funil e um professor, filtro. Oi. uma dúvida rápida. No caso, depois de qualquer um desses processos, ou maceração, ou destilação por arraste, depois ambos a gente tem que fazer aquele processo eita, meu pai, de extração líquido-líquido, né? Depende Posteriormente. do que você vai fazer. Se você quiser purificar aquele extrato, isolar componentes, aí você vai fazer uma sequência de procedimentos para fazer esse isolamento. Um desses pontos na sequência é uma partição líquido-líquido. Então, digamos, por exemplo, que eu faço uma extração com etanol. O extrato etanólico ele vai ter compostos desde muito polares até terpenos que são apolares, por exemplo. E aí, se eu quiser começar a purificar, eu posso usar uma extração líquido-líquido e fazer uma extração, por exemplo, com hexano primeiro, aí eu vou tirar os menos polares. Depois eu faço uma extração com clorofórmio. Depois eu faço uma extração com acetato de etila. Então eu vou ficar com frações com composições diferentes, certo? Mas às vezes eu posso, no caso dos óleos essenciais, por exemplo, é uma mistura de compostos que muitas vezes são usadas como mistura mesmo. Podem ser usadas na indústria cosmética, por exemplo, como perfumes, pode ser usado como atraentes de insetos, depende do uso que eu vou fazer posterior, é que eu vou determinar o que é que eu faço. Se eu trabalho com a mistura, se eu separo, se eu isolo os componentes. Beleza? Beleza. Bom, então a vidraria para a maceração é muito simples. Eu vou usar um Erlenmeyer e depois um funil e um papel de filtro para preparar o extrato. E a vidraria para o arraste a vapor, ela é um pouquinho mais complicada. Então, eu vou usar suporte universal, garras, muflas para segurar as garras, balões de fundo redondo, a manta para aquecer, termômetro, condensador, mangueiras para passar a água, o aparato de Dean Stark. Nesse caso aqui, eu vou usar um sistema um pouquinho diferente desse que eu estou mostrando na figura, porque eu não encontrei o Clevenger, que é o equipamento que normalmente se usa, a vidraria que normalmente se usa. Então, eu usei um aparato de Dean Stark. Eu vou mostrar para vocês o que é esse equipamento, essa vidraria. A gente vai usar funil de separação, Erlenmeyer para coletar, água destilada para o arraste a vapor e etanol para a maceração. Eu vou usar hexano no final para fazer uma partição com essa água destilada, eu vou mostrar também mais à frente. E solução saturada de NaCl para retirada de água, do mesmo jeito que a gente viu na aula de extração líquido-líquido. Eu fiz uma extração usando folha de aroeira, da Chinos, terebintifolha. Depois a gente coloca sulfato de sódio anidro para secar o solvente. E, bom, o procedimento é bem simples, certo? Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Então, para o arraste a vapor, a gente vai montar a vidraria. Vou mostrar para vocês como. Um balão de 1 litro.
Vou montar o condensador, abrir a água para ter um fluxo contínuo. Depois eu vou colocar as folhas dentro desse balão e transferir 500 ml de água, certo? Colocar algumas pedras de porcelana para ajudar na ebulição, para equalizar o sistema. E aí a gente vai aquecer, certo? Esse material aquecido, a água vai começar a entrar em ebulição. Eu vou observar a temperatura, posso observar a temperatura no termômetro, que vai ficar em torno de 100 graus Celsius. Vou destilar o material. Esse material ele vai ter água mais os compostos extraídos, e essa mistura é chamada de hidrolato, né? O material destilado que contém água e voláteis. Depois a gente vai transferir esse hidrolato para um funil de separação e fazer uma extração líquido-líquido. Vou mostrar para vocês como. Depois essa solução em hexano, eu vou adicionar sulfato de sódio para retirar a água, e depois é só filtrar, colocar num balão e secar o solvente em um rotoevaporador, certo? Depois a gente pesa o material e calcula o rendimento dessa extração. Alguém aqui não viu, não sabe o que é um rotoevaporador? Nunca usou? Não, todo mundo sabe. Eu usei. Nunca usou? Tá, eu vou mostrar daqui a pouco. No caso do arraste a vapor, como eu falei, da maceração, é bem mais simples. Eu peso as folhas, então eu pesei a mesma quantidade de folhas para os dois métodos de extração, 150 gramas de folha, colocar no Erlenmeyer, adicionar o etanol, e aí a gente vai agitando gentilmente, deixa repousar, agita em vários intervalos e deixa até o dia seguinte. Depois a gente filtra. Como eu não adicionei água, eu não faço aqui uma partição, eu não preciso secar com sulfato de sódio. Então eu vou só filtrar, transferir para um balão, colocar no rotoevaporador também, pesar o material depois que tirar o solvente e calcular o rendimento desse procedimento de extração. Beleza? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem... Opa. Tá, quase que eu saí sem querer aqui. Certo, vocês conseguem ver o vídeo, né? Sim. Bom, quando a gente trabalha com material de origem vegetal, a primeira etapa do trabalho é coletar a planta, certo? Então a gente coletou lá no laboratório, na frente do laboratório tem uma árvore de aroeira, as alunas de doutorado me ajudaram nessa coleta, e aí a gente está coletando as folhas. Uma das vantagens de coletar folha é que você não precisa matar a planta, né? Quando vai trabalhar com produto natural de caule ou de raiz, você precisa tirar a planta toda para fazer essa extração. Quando é folha e às vezes quando é casca do caule, não, você não precisa matar a planta. Então a gente vai coletar as folhas, vai secar e depois vai fazer o procedimento de extração. Deixa eu passar aqui. Professor, qual o composto que a gente quer extrair aí, nesse caso, da aroeira? No caso dessa extração, é a extração bruta. Então a gente vai extrair produtos de ordens diferentes. Então a gente vai extrair de chinos, de aroeira, vai extrair muitos flavonoides, vai extrair alcaloides, vai extrair a gente não vai identificar por enquanto, vai extrair o todo, certo? E aí a gente faz a coleta das folhas. Quando a gente está trabalhando com planta, eu separei esse vídeo aqui para mostrar que, às vezes, quando você está no campo fazendo a coleta, você tem árvores, ou mesmo quando são plantas pequenas, muito próximas. Então, do lado da árvore de aroeira, tinha outra árvore, e os galhos meio que se entrelaçam. Então, ó, vocês veem que as folhas são bem diferentes. Eu tenho a folha da aroeira aqui, ó, essa menorzinha, e tenho folha, eu acho que é uma amoreira, não lembro bem agora, mas tem a folha de outra árvore que se entrelaça com as da aroeira. Então, é importante também que a gente faça a identificação adequada daquele material que vai ser coletado, porque depois que você fizer, digamos que você está trabalhando com o fim de achar um medicamento para alguma doença.
E aí você fez todo o trabalho, o material foi ativo, você tem um bom resultado, e depois você quer repetir, vai coletar de novo a aroeira, e ele não tem mais aquele resultado que você viu no começo. Se você tiver misturado, por exemplo, folhas de espécies diferentes, talvez o material que tinha atividade tivesse na outra planta, você coletou por engano, não sabe qual é. Então, uma das coisas bastante importantes que a gente precisa tomar cuidado quando faz trabalho com espécies, com organismos vivos é essa. É isso, é identificar bem o que você realmente está coletando. Certo? Então a gente faz a coleta, leva para o laboratório e vai fazer o procedimento de extração. E só continuando a coleta, as alunas estavam muito felizes em participar desse trabalho. Deixa eu passar para o próximo. Certo, então eu vou mostrar os dois procedimentos de extração. A maceração, como é muito simples, eu vou montar primeiro o arraste a vapor e enquanto a temperatura está aumentando, eu vou montar a maceração e eu mostro para vocês as duas. Então eu pesei 150 gramas de folha de aroeira, coloquei nesse balão de 1 litro e é desse balão que a gente vai extrair. Então eu vou colocar água destilada e vou fazer o procedimento de extração. Esse aqui é o aparato de Dean Stark que eu falei para vocês. Não sei se todo mundo já conhecia, mas ele é uma vidraria que tem aqui em cima uma saída para encaixar um condensador. Aqui eu encaixo o balão. Então, o material que vai ser vaporizado, a água vai entrar em ebulição, vai arrastar os compostos por esse tubo de vidro. Quando chegar aqui em cima, vai entrar em contato com o condensador, que está a uma temperatura mais baixa, e aí ele condensa e eu coleto nesse tubo. Aqui embaixo eu tenho uma torneira, é só depois pegar uma erlenmeyer, abrir a torneira e coletar o material, certo? Então aqui, ó, eu coloquei o balão com uma mufa e uma garra para sustentar. Eu coloquei outra garra segurando o Dean Stark e aqui em cima eu já coloquei o meu condensador, certo? A esse condensador, o condensador tem uma entrada e uma saída de água. Eu vou colocar uma mangueira com a entrada e uma mangueira para a saída de água, vai ter a circulação. Então, esse condensador aqui fica refrigerado. Eu vou fechar aqui em cima para que não escape os meus componentes voláteis. E aí, à medida que o material quente entrar em contato com o condensador, ele condensa e é coletado. Eu vou colocar água destilada, colocar 500 ml de água destilada, vou colocar um óleo para aquecimento, um óleo vegetal, para aquecimento. Nesse caso aqui eu estou usando óleo de coco, mas pode ser um óleo vegetal, eu só preciso tomar cuidado com a temperatura que eu vou usar, né? Dependendo dos componentes que eu usar, eles não devem entrar em ebulição naquela temperatura que eu estou trabalhando. Então a gente coloca o óleo vegetal aqui no recipiente, eu vou colocar a temperatura na manta, ela vai aquecer, na manta não, na placa, desculpem, ela vai aquecer o óleo vai aquecer a mistura aqui dentro e o material vai ser coletado. O Dean Stark vai ser conectado aqui, ó, conectado ao balão, então ele está fechadinho. E aqui eu tenho um caminho onde os meus compostos voláteis vão percorrer. Depois eles são coletados aqui. Eu tenho essa torneira, coloco um erlenmeyer aqui embaixo, abro a torneira e coleto o hidrolato, certo? Aqui do lado é uma reação, a gente não vai trabalhar com ela agora não. Certo, então começou o aquecimento. Depois que começou, eu coloco um termômetro aqui dentro, começou o aquecimento, a água vai começar a entrar em ebulição, eu vou deixar a temperatura do banho acima da temperatura de ebulição da água, e essa mistura ela vai sendo aquecida e vai começar a entrar em ebulição e vai percorrer esse caminho aqui. Certo? Desculpa, minha garganta está meio ruim hoje.
Certo, então, o material vai entrar em ebulição, ele vai começar a vaporizar e vai condensando no caminho, certo? A gente vai deixar, à medida que a temperatura vai aumentando, você vai ver que vai condensando, vai formando gotículas aqui nessa parte do tubo, e ele só vai começar a coletar quando o hidrolato atingir o condensador. Eu coloquei essa bexiga aqui em cima, eu fechei com um septo de borracha, coloquei essa bexiga aqui em cima. Essa bexiga ela serve como um controle grosso, assim, um controle rudimentar de pressão. Como a temperatura está aumentando, a pressão interna também aumenta. Então eu coloco a bexiga aqui, porque se essa bexiga começa a encher muito rápido, começa a encher demais ou ela estoura, eu sei que a pressão interna do sistema pode estar muito alta. E aí eu baixo a temperatura, ou enfim, tomo as providências, certo? Como eu não tenho um manômetro aí, não tenho um controle fino de pressão, a bexiga me serve como um controle mais rudimentar. Bom, então esse processo continua, as gotículas vão sendo formadas aqui, vão chegando cada vez mais perto do tubo, até que elas passem a ser coletadas. Esse processo demora um pouquinho até começar a coletar, mas aqui você vê que ela vai cada vez mais chegando próximo do tubo coletor. Deixa eu passar aqui, acho que no próximo vídeo ele já começa a coletar. Certo, então aqui, ó, o hidrolato vai atingir o tubo, ele vai condensando, vai sendo coletado aqui embaixo. Eu vou coletar em torno de 70 a 80 ml dessa mistura, e depois eu faço a extração líquido-líquido, a partição líquido-líquido com hexano, certo? A maior parte desses componentes aqui extraídos, como eles são voláteis, eles são, a maioria é apolar, tem alguns compostos um pouco mais polares, mas a maioria é apolar, por isso eu vou fazer uma extração com hexano na sequência. Então vocês veem que o material vai condensando aqui no D-Stark e vai sendo coletado aqui embaixo. Esse D-Stark ele é muito usado também, aqui eu meio que improvisei, mas ele é muito usado para fazer reações onde eu preciso retirar a água do meio. Então, por exemplo, eu faço uma reação de esterificação, e aí eu formo água, né? Um ácido carboxílico com álcool, formo água. Eu quero tirar essa água do meio, eu posso usar o D-Stark, aquecer e a água sai. Aqui eu estou usando para extração, certo? Então, vou coletar o material no Erlenmeyer, é só abrir a torneira. Ô, professor, Pode falar. no caso, como você está usando, como é o nome desse instrumento aí? É D-Stark? D-Stark. D-Start. Pronto, você está usando esse D-Start aí. A troca desse instrumento pode afetar o rendimento? Pode. Se você usar o equipamento com a temperatura adequada e por tempo adequado, você não vai perder muito não, sabe? Mas ele não é o mais usado para extração, para esse tipo de extração. O mais usado é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. O mais usado é esse aqui, ó, o Clevenger. Deixa eu ver se tem uma foto aqui dele. Só que eu não achei, no dia que eu fui fazer isso, eu não achei lá no laboratório. Então eu acabei usando o D-Stark. Certo? Por que esse equipamento é mais usado? Porque ele tem esse sifão aqui, tem a torneira aqui embaixo também, tem esse sifão, e aí ele, para extração, ele é mais eficiente. Ele vai enchendo aqui, eu consigo coletar, e por sifonamento mesmo aqui, né? O solvente pode voltar para o balão aqui. Então, para arraste a vapor,
o Clevend é mais usado. Eu usei o Dinstar, que ele funciona também. Eu usei, só porque eu não encontrei no dia o Clevend lá do laboratório. O que vai mudar é o seguinte, por exemplo, eu deixei aqui, coletei, sei lá, 50 ml de hidrolato para essa prática. Se eu coletasse, eu coletei 50 não, eu coletei entre 70 e 80. Se eu coletasse 200, eu ia ter um rendimento maior, certo? Se eu quiser realmente esgotar esse material aqui da planta, eu posso adicionar mais solvente. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer para tentar aumentar o rendimento, se for o caso. Beleza? Beleza. Bom, então eu vou coletar. Tem outros, lembrei agora, tem outros métodos também para usar, para fazer extração de compostos voláteis ou menos polares. O Soxhlet. Deixa eu achar aqui. O Soxhlet também é muito usado. O Soxhlet ele tem a vantagem de eu usar o mesmo solvente. Ele gasta muito pouco solvente. Eu coloco o solvente aqui embaixo. É muito comum usar hexano para extrair compostos mais apolares, né? Então eu coloco o hexano aqui embaixo, eu coloco um cartucho contendo o meu material a ser extraído, vamos dizer que seja folha de planta também, aqui. E aqui em cima eu tenho o condensador. Então eu vou aquecendo a mistura, aquecendo o solvente, ele vai vaporizar, vai entrar em contato com a superfície do condensador, que está mais fria, vai condensar e vai começar a pingar sobre o material a ser extraído. Não sei se vocês conseguem ver que tem um sifão aqui. Quando essa coluna de solvente ela chega em determinada altura, a pressão faz com que esse solvente seja sifonado de volta para esse balão. O solvente que está aqui embaixo continua a vaporizar e voltar para extrair novamente. Então, eu posso fazer vários ciclos de extração usando o mesmo solvente, certo? Ele também é usado para compostos apolares. Depende da finalidade do seu experimento. Certo, então eu fiz aqui a extração, vou coletar aqui o material, vou deixar ele coletando um pouco mais, antes de eu fazer a minha extração líquido-líquido. Aqui embaixo, no Erlenmeyer, eu vou ter o meu hidrolato. Né? Vou fechar para evitar que, se os compostos são voláteis, né, para que eles não se percam. E aí eu deixo o material sendo extraído aqui. Enquanto essa extração continua, eu vou fazer a extração por maceração. Eu não sei porque esse vídeo ficou assim. Mas, bom, acho que dá para vocês verem, né? Vou ter que mudar esse vídeo depois. Então, eu vou colocar 150 gramas de folha de aroeira também no Erlenmeyer e vou adicionar 500 ml de etanol. Então, essa extração aqui, diferente da anterior, não vai usar a temperatura, vai ser a temperatura ambiente, e vai ser uma extração que é total, assim, é bruta. Ela não vai direcionar para os compostos de mais baixo ponto de ebulição ou mais apolares, ela vai extrair o que tem ali, certo? Então eu vou colocar os 500 ml de etanol, vou agitar periodicamente e vou deixar extraindo, certo? Então a extração por maceração ela é bem mais simples, é só deixar aí e o material vai sendo, por difusão, ele vai passando da folha para o solvente. Então eu deixo lá, tampo, deixo lá e volto para a minha extração por arrasto a vapor. Então eu já fiz a coleta, tenho aqui meu hidrolato, eu vou transferir esse hidrolato, que está em água, para um funil de separação e vou fazer aquele procedimento de extração líquido-líquido que a gente viu na aula passada. Certo? Então eu transfiro para o funil de separação, vou extrair com hexano.
Por que eu vou extrair com solvente orgânico? 2 motivos. Primeiro, a maioria dos compostos ali presentes provavelmente é apolar, então o hexano vai fornecer um bom meio extrator, e porque eu quero retirar o solvente, concentrar esse material e retirar o solvente. Se eu tentar retirar a água, o meu material acaba indo embora. Então eu preciso de um solvente mais volátil para poder tirar no rotoevaporador. Vou mostrar mais à frente. Então a gente faz uma extração líquido-líquido, coloquei a água, coloquei o hexano é menos denso que a água, como a gente viu anteriormente, vai ficar em cima. Vou fazer a extração, retiro a fração aquosa e fico com a fração hexânica. A fração hexânica eu adiciono sulfato de sódio, anidro, para retirar os resquícios de água. Aqui eu tenho a minha extração por maceração, ainda deixei ali. Vou colocar o sulfato de sódio anidro, vou agitar e vou deixar repousando por meia hora, um pouquinho mais. Depois eu vou filtrar e vou concentrar esse solvente. No caso da extração por maceração, eu não adicionei água, só etanol, então eu não vou fazer partição. A primeira coisa que vocês podem ver. Alguém perguntou alguma coisa? O hexano foi 3 extrações de 20 ml. 20, meu Deus, deixa eu ver aqui. De 40 ml, desculpa. 3 extrações de 40 ml. Certo? Professor, e o que foi usado do hidrolato? Foi quanto mesmo? 80 foi? O do hidrolato, como eu não coloquei no Erlenmeyer, eu tenho uma estimativa que foi entre 70 e 80 ml, certo? Você vai fazer isso de forma mais precisa, é bom você colocar numa proveta, que aí você mede a quantidade realmente que foi. Mas ali eu fui mais ou menos 70. Foi no olhômetro. Foi. Certo, então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Olhem para a solução do extrato em hexano. Vocês veem que ela está transparente, né? Límpida aqui, transparente. Olhem para a solução do extrato em hexano. A cor dela. A cor, a viscosidade. Eu usei um... Etanol não, professor? Oi? Etanol, desculpa. Falei o quê? Se eu tinha falado hexano, eu fiquei na dúvida. Não, hexano é do arracha-vapor, aqui é etanol, desculpa. Então aqui você vê que o material bem colorido, né? E mais viscoso. Então a gente já, olhando para essas duas soluções, a gente já tem uma ideia de que uma está provavelmente bem mais concentrada que a outra, né? E a gente vai ver isso depois. Certo, então, transferir para o balão. Vou filtrar para não deixar cair folha aqui no balão, só cair o líquido. Então, eu coloquei um funil. Aqui eu coloquei um pedaço de algodão para formar uma peneira, né? Vai deixar passar o líquido e não o sólido. Filtrei e eu vou levar esse balão para o rotoevaporador. Esse equipamento, o rotoevaporador, ele é... Deixa eu voltar aqui. Ele é composto por um banho de aquecimento, banho-maria, um rotor que vai girar o balão, um condensador, vou mostrar aqui para vocês, e uma bomba que vai diminuir a pressão interna, uma bomba a vácuo, certo? Então, como é que esse equipamento funciona? Eu coloco o meu material a ser extraído aqui, concentrado. Eu vou colocar uma temperatura bem abaixo do ponto de ebulição do solvente. Essa é a vantagem desse equipamento. Eu não preciso aquecer muito. Então, eu coloco uma temperatura bem abaixo do ponto de ebulição do solvente. A bomba a vácuo vai diminuir a pressão interna do sistema. Vocês devem lembrar do diagrama de fases. O ponto de ebulição depende da pressão de vapor, certo? Depende da pressão daquele sistema.
Se eu diminuo a pressão interna, o meu material volatiliza mais rapidamente, não preciso de uma temperatura tão alta. Então, o solvente ele vai volatilizar em função do aquecimento e da pressão reduzida, vai volatilizar, percorrer esse tubo, já que a bomba está puxando, vai entrar em contato com o condensador, aqui em cima, vai condensar e vai cair nesse balão. Então, aqui eu vou ficar com o meu extrato, o material que foi extraído da planta, sem o solvente, e eu vou ter aqui nesse balão o solvente limpo, que pode ser usado de novo depois, certo? Então, eu coloco ele para girar. Vocês veem aqui, como a pressão interna está sendo reduzida, eu tenho que tomar cuidado. Está vendo a formação dessas bolhas aqui? Ele está volatilizando muito rápido, ele está evaporando muito rápido. Se essa pressão e a combinação, se a combinação entre a pressão e a temperatura fizerem isso aqui, entrar em ebulição muito rápido, pode ser que ele projete. A gente diz que ele projeta quando o material passa no estado líquido e não gasoso. E aí ele vai sujar todo o sistema. Por isso eu tenho que tomar cuidado, certo? Então, a gente vai... Professor, a temperatura que usa no banho-maria tem que ser menor do que o ponto de ebulição do bem menor, do extrator, bem menor do que o solvente usado. Por exemplo, se eu usar etanol, o ponto de ebulição do etanol é 78 graus, mais ou menos. Aqui eu vou usar no banho-maria 40 graus. Às vezes até menos, se a bomba for boa, eu posso usar até menos. Se eu usar hexano, por exemplo, que é mais volátil, eu posso usar uma temperatura ainda mais baixa. Se eu usar éter ou diclorometano, eu vou usar uma temperatura ainda mais baixa. Certo? A temperatura que eu coloco aqui no banho vai depender do solvente que eu estou usando. Então a gente preenche o balão aqui, no máximo até a metade da capacidade dele, para que o líquido não fique, quando a gente colocar ele inclinado, o líquido não fique batendo aqui na saída. A bomba está ligada. Vocês conseguem ver que as bolhas vão aumentando. Se ela aumentar demais, ele vai sujar todo o sistema. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Essas bolhas, elas aumentam à medida que eu fecho. Tá vendo essa torneira aqui, ó? À medida que eu fecho o sistema, a pressão interna diminui e aí ele entra em ebulição mais rapidamente. Ele vai formando essas bolhas. Se formar muito, eu tenho que ficar aqui olhando e aí eu abro a torneira, a pressão aumenta um pouco, porque o ar entra, e eu diminuo a possibilidade de a chance de sujar esse sistema, certo? Então eu fico por alguns minutos ali controlando essa pressão manualmente. Depois que o sistema equilibra, aí eu posso deixar e só volto depois para retirar o balão. Tem algumas bombas, essa bomba aqui ela está mais antiga, então eu não consigo controlar isso, mas tem algumas bombas mais novas que eu consigo controlar essa pressão de forma mais fina. Eu digo qual é a pressão que eu quero que o sistema fique. Então eu não preciso controlar isso manualmente. Como a gente está usando essa bomba aqui, então eu preciso ficar nessa controlando. Se a pressão baixa demais, eu abro o sistema, o ar entra, a pressão aumenta um pouco, e aí a gente fica nessa brincadeira. Depois que ele equilibra, eu posso deixar, vou fazer outra coisa e volto depois para recolher o material que foi extraído. Aqui ele já está equilibrando. Eu vou deixar ali, certo? Eu não sei se vocês já conseguem ver aqui, ó, o solvente. Eu acho que no próximo vídeo vai dar para ver melhor. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Certo. Então, pronto. Aqui dá para ver. Eu fiquei equalizando o sistema com a torneira, né, deixando entrar ar, mas aqui eu dei um pequeno vacilo e vocês veem que passou líquido, não gás, certo? E aí ele condensou aqui. Opa, deixa eu voltar. Essa conexão aqui, ó, o balão está aqui, o rotor está aqui em cima e aqui eu tenho uma conexão de vidro. Essa conexão, ela serve exatamente para isso. Para caso esse material projete, antes de sujar todo o sistema aqui, ele suja a conexão. Se eu vi isso rápido o suficiente, eu abro a torneira, deixo a pressão aumentar, e aí, depois, em vez de precisar desmontar isso aqui e limpar todo o sistema,
basta eu tirar a conexão e lavar só ela, certo? Então, eu deixei esse videozinho aqui porque é uma coisa que acontece no laboratório. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O solvente ele já começou a ser coletado. Ele condensa aqui, cai, começa a gotejar e é acumulado nesse balão. E aí depois eu pego esse solvente, tá limpo, e eu posso usar para outras coisas. Enquanto o extrato em hexano lá, da maceração está sendo concentrado, eu vou fazer a filtração do extrato em hexano, fazer a filtração do extrato em hexano, e vou, do extrato por arrasto a vapor, e vou concentrar também, certo? Então, transfiro para um balão com um funil e um algodão para tapar, e vou colocar lá no rotoevaporador, certo? O extrato da maceração, ele já foi concentrado, então eu tirei o solvente, vou ficar com o extrato aqui, e agora eu vou pesar esse extrato para ver quanto foi que eu obtive. Então a gente coloca na balança, e aí a gente obteve 311,2 gramas, que é o peso do balão mais o peso do extrato. Esse peso aqui é o peso do balão sozinho, essa massa é o peso do balão seco, balão sem o extrato, 287,66. Então, a massa do meu extrato vai ser 311,2 menos 287,66, certo? A massa do extrato vai ser o balão mais extrato menos o balão, certo? E aí depois vocês fazem essa conta aí para colocar no relatório. Enquanto isso, eu vou fazer a secagem do solvente do meu extrato por arrasto a vapor. Então, ó, vocês veem que eu já coloquei, a gente tem conexões diferentes. Essa conexão aqui, ela é até melhor do que a outra, porque, não sei se vocês conseguem ver aqui, eu tenho um tubo aqui dentro, que ele é torcido, então se o material projetar, ele não vai passar direto para o sistema, ele vai fazer essa esquina, esse joelho aqui, e vai ficar retido nesse bulbo. Então, essa conexão ainda é melhor do que a outra. E aí eu vou colocar o meu balão em contato com o banho-maria, vou ligar a bomba e vou deixar o material ser concentrado. Certo? E aí eu não... Esse processo no rotoevaporador, ele é rápido, não demora muito tempo. Depois de secar o material, isso aqui é o que sobrou do extrato por arrasto a vapor. Então, já deu para ver que a quantidade é muito menor do que da extração por maceração, né? Então, a gente vai pesar o balão da mesma forma. Então, a massa do balão mais o extrato deu 52,73, certo? E, eita, eu acho que eu não consegui ver. Tá, eu acho que eu não consegui. Não cheguei perto o suficiente com a câmera para dar para ver, mas então eu já vou dar a massa do material extraído. Vocês não vão precisar fazer a conta nesse daí, certo? Então, com o arrasto a vapor, a gente obteve uma massa de... Deixa eu ver se eu lembro. Uma massa de 400 miligramas. A extração por arrasto a vapor, certo? E aí vocês vão usar as massas de um extrato e do outro extrato como resultado e vão discutir em cima disso. Por que um tem uma massa maior, por que o outro tem uma massa menor, e assim por diante, certo? Quando vocês forem fazer o relatório. Alguma dúvida? Entenderam como é que funciona o processo de extração? Os dois, né? Processo de extração. Ô, professor,
Esse processo por arrasto a vapor, a gente poderia dizer que ele é um mais específico, tipo, ele não pega todos os compostos que tem ali na planta, e sim alguns para aquela determinada pressão, vamos dizer assim, pressão não, na verdade, temperatura. É exatamente isso. O arrasto a vapor, ele vai extrair os compostos que são mais voláteis. Para ser mais volátil, ele precisa ter um ponto de ebulição mais baixo e uma pressão de vapor mais alta. Então, por exemplo, se eu tiver cadeias carbônicas muito grandes, 40 carbonos, por exemplo, se eu tiver esteroides, eles normalmente não vão sair por arrasto a vapor. Se eu tiver compostos muito polares, muito hidroxilados, geralmente eles não vão sair por arrasto a vapor, porque vão ter um ponto de ebulição muito alto. Então, a extração por arraste é uma extração direcionada para compostos mais voláteis. Via de regra, esses compostos mais voláteis eles vão ser menores, vão ter massa molecular menor e vão ser menos polares, certo? Os mais voláteis. Para que um composto polar seja volátil, ele precisa ser bem pequeno. Então, por exemplo, um composto, um hidrocarboneto com 4 átomos de carbono, o butano, ele é gás à temperatura ambiente, certo? Ele é apolar e ele tem ponto de ebulição bem baixo. Então, a temperatura ambiente ele é um gás. Se você pegar um composto, um álcool com 4 átomos de carbono, ele vai ter um ponto de ebulição acima de 100 graus. Ele é um líquido à temperatura ambiente, ele vai ter um ponto de ebulição acima de 100 graus, certo? Então, via de regra, para que eu extraia compostos polares por arrasto a vapor, eles têm que ser pequenos. Os compostos apolares, eles podem ser maiores. Tudo isso vai depender da pressão do vapor e da temperatura de ebulição. Mais dúvidas? Não? Todo mundo entendeu? E a maceração vai ser tudo, né, professor? A maceração vai extrair tanto ela, porque você tem que pensar o seguinte: eu fiz a extração com etanol. O etanol ele é polar. Aí você pode pensar, então só vai extrair compostos polares. Só que eu estou trabalhando com folha, certo? O meio intracelular dessas folhas é aquoso, certo? A água é bem mais polar do que o etanol. Então, apesar do etanol ser polar, ele vai conseguir extrair também os compostos apolares, porque a opção desses compostos vai ser entre etanol e água. Então, eles vão passar para o etanol. Então, a gente faz uma extração, a extração por etanol, ou hidroalcoólica, de forma geral, ela é dita uma extração bruta. Eu vou extrair o todo, né, dos compostos ali presentes. Não quer dizer que eu vou extrair 100% de tudo, mas eu vou extrair pelo menos uma amostra de todos os metabólitos ali presentes, certo? Na extração por arrasto a vapor, não, é mais específica. Mais dúvidas? Não? Certo. Então, coloquem, por favor, seus nomes aqui no chat, nome completo, para servir como lista de frequência. Eu vou parar aqui a gravação.